Enoque, o homem que foi levado por Deus. Paz, irmãos. Hoje falaremos de um personagem bíblico muito famoso, porém, a sua passagem na Bíblia é muito, é muito curta, né? Falaremos da história dele e esse personagem é o Enoque, personagem que conhecido como um dos únicos homens que foi levado por Deus em vida aos céus. Então, de começo, vamos deixar uma coisa bem clara. Esse livro de Enoque, que é muito famoso, esqueça ele, porque ele não tem nenhum embasamento bíblico e a gente deve nos focar 100% na Bíblia. Nada que está fora da Bíblia. Pelo contrário, tudo que está dentro da Bíblia. Lembre sempre, irmãos, seu livro de fé e prática é a Bíblia. Só a Bíblia é verídica, ou seja, 100% verdadeira. As pessoas podem falar até que foram homens que escreveram, só que foram homens inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus direcionou eles para que eles escrevessem cada palavra ali. Ou seja, é palavra de Deus. E uma pessoa que fala que a Bíblia está errada está contradizendo o próprio Senhor, porque a Bíblia é palavra de Deus. Ou seja, quando a pessoa fala que a palavra de Deus está errada, ela está dizendo que o próprio Deus está errado. Ela está dizendo que aquele que criou tudo e todos está errado. Na verdade, é ela que está errada, pois ela é pó. Ela não sabe de nada o que Deus fez. Deus sabe de todas as coisas e não ela. Então a pessoa, quando ela diz que a palavra de Deus está desatualizada ou que está errada, ela está indo contra o próprio Deus, dizendo que Deus está errado. E não é assim. Deus faz tudo perfeito e a palavra de Deus é perfeita. Ela é viva e eficaz. Então, independente da época, a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus, porque assim como Deus é eterno, a palavra de Deus também permanece para sempre. Você pode até ter sua opinião sobre algum assunto, ou mesmo buscar fora da palavra de Deus algum tipo de assunto, só que você tem que saber que a última palavra de Deus, ou seja, se a Bíblia é a palavra de Deus, aquilo que determina algo é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Se ela fala sim, é sim. Se ela fala não, é não. E se ela fala que algo é daquele jeito, é daquele jeito. E se ela fala que não é daquele jeito, não é daquele jeito. Mas cuidado, pois muitos tentam distorcer a palavra de Deus. Pois como ela foi escrita através do Espírito Santo, ela só pode ser interpretada pelo Espírito Santo de Deus. Então o lugar que você deve procurar as coisas é na palavra de Deus, pois ela é verdadeira. Enoque, ele veio da descendência de Sete, que era filho de Adão. O pai de Enoque era Jared. Jared teve Enoque com 162 anos, e além de Enoque gerou outros filhos e outras filhas também. Enoque, com seus 65 anos, teve a Metusalém, e depois disso andou 300 anos com Deus, além de ter filhos e filhas durante esse tempo também. Depois desses 300 anos que ele andou na presença de Deus e andou firme com Deus, Enoque não foi visto mais, pois Deus levou ele para si, ainda em vida. Essa é a história de Enoque. Mas como e por que Enoque foi levado por Deus? Antes eu quero mencionar que eu esqueci que Enoque viveu 365 anos. Depois não foi achado mais. Tá, mas vamos analisar com calma. Com 65 anos, Enoque gerou a Metusalém. E logo depois disso fala que ele andou 300 anos com Deus. Nesses 300 anos ele andou com Deus e depois disso não foi visto mais, que Deus o levou para si e os seus dias na terra foram 365. Então, tudo indica que logo depois que Enoque teve a Metusalém, ele começou a andar fielmente com o Senhor, dia após dia, buscando ao Senhor e estando na presença de Deus. Não que ele não buscasse antes, mas depois dos seus 65 anos, ele começou a buscar de todo o seu coração e com todo o desejo que ele tinha de conhecer a Deus. Ele persistiu fielmente por 300 anos. Mas a gente vai ter nossa resposta de como ele conseguiu isso em Hebreus 11, versículo 5, que diz: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Ou seja, antes dele morrer, ele conseguiu agradar a Deus, e por isso Deus o levou para si. A palavra transladado significa mudar de um lugar para outro, transferir ou transportar. E nisso, juntando os textos de Gênesis 5 com Hebreus 11, fica: E Enoque andou com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, alcançou o testemunho de que agradou a Deus, e com seus 365 não foi visto mais, e não viu a morte, pois Deus o transladou porque o tomou para si. E juntando os textos ficam muito mais fácil de entender. E vemos que Deus o levou para si porque ele agradou a Deus. E como isso foi possível? Primeiramente pela fé, pois como Paulo vem dizendo logo no comecinho de Hebreus 11, pela fé Enoque conseguiu isso. Então sem a fé seria impossível agradar a Deus, pois ele teve fé no Deus que ele servia e serviu e seguiu o Deus a quem ele acreditava por todos esses anos. Segundo, pela perseverança, ele perseverou 300 anos andando com Deus, na presença de Deus, buscando ao Senhor,
E terceiro lugar, e por último também, buscando andar nos caminhos do Senhor, ou seja, buscando estar dentro conforme a palavra do Senhor, conforme seus mandamentos e conforme a sua lei, ou seja, obedecendo ao Senhor. Aí podem perguntar, mas como ele obedecia a Deus se ele veio antes da lei de Moisés? E eu mesmo te respondo conforme o que a Bíblia fala. Do mesmo jeito que Abraão, do mesmo jeito que Noé e do mesmo jeito que Jó, que também vieram antes de Moisés, conseguiram um testemunho de que agradaram a Deus. E como Deus disse a Adão e a Eva lá atrás, quando eles pecaram, agora vocês conhecem o bem e o mal. E assim, todos nós, depois de Adão e Eva, desde criança, conhecemos o que é certo e o que é errado, mesmo sem ninguém falar. Então Enoque e os outros tinham duas coisas. A primeira é que mesmo sem a lei, eles com o antepassado, né, com os pais, avós e etc, foram passando o que era errado e o que era certo. Tanto é que Jó disse, antes eu ouvia falar, agora os meus olhos te veem. O segundo, que Enoque mesmo e os outros também sabiam o que era errado e eles só não faziam. E assim, tendo fé em Deus, perseverando em buscar o Senhor e obedecendo a sua lei, né, obedecendo ao Senhor por 300 anos, Enoque alcançou o testemunho que agradou a Deus e aos 365 anos foi levado por Deus. E também um coração quebrantado, porque mesmo se Enoque talvez chegou a errar, como qualquer ser vivo, se ele se arrependesse verdadeiramente e buscasse melhorar, Deus o perdoaria. Então, assim como Enoque, vamos buscar ter fé, ser perseverantes e obedientes à palavra de Deus. E você também gostaria de ser transladado para perto do Senhor lá nos céus, assim como Enoque? Diz aí no comentário. Deixe seu like, se gostou, se inscreva para receber mais vídeos sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe suas vidas e até a próxima. Tchauzinho!